Aceleração no plano inclinado. Vou dar aqui uma situação e sobre ela vem este exercício. O sistema é formado por uma caixa de massa M 60 kg, então esta caixa, e um cilindro de massa M 20 kg, aqui o cilindro. A caixa está apoiada em um plano inclinado, sem atrito, com base 11,4 metros e altura 6,6 metros. Essa situação está representada na figura. Determine o ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, eu tenho aqui o plano inclinado, representado por um triângulo retângulo, onde eu conheço o cateto, os dois catetos. Eu quero saber o ângulo de inclinação, que é este ângulo daqui. Então, o cateto oposto é a altura, o cateto adjacente é a base, portanto, a tangente do ângulo que eu quero calcular vai ser altura dividido pela base. A altura é 6,6 dividido por 11,4. 6,6 divide por 11,4, 0,5578. Então, esta é a tangente do ângulo. Eu quero saber o ângulo. Então, segundo a função tangente, o ângulo é 30,0685 graus. Então, 685 arredondou para 30,069 graus, o ângulo de inclinação do plano inclinado. Pergunta B. A componente paralela ao plano inclinado. Então, essa caixa colocada no plano inclinado tem duas componentes. Uma paralela ao plano inclinado, que tende a fazer o bloco descer o plano inclinado. E outra perpendicular ao plano inclinado, que comprime o bloco contra o plano inclinado, a força normal. Então, a força paralela, PT, peso tangente, é peso vezes o seno do ângulo. O peso é massa vezes gravidade, então a força tangente, o peso tangente, vai ser massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Ou seja, a massa é 60 kg, a gravidade 9,81, o ângulo 30,69. Então, substituindo os dados, vai ser 60 vezes 9,81 vezes 30,069 seno, dá 0,5010, igual 294. Então, aqui, ó, 60 vezes 9,81 dá 588,6, vezes o seno do ângulo. Então, 294,9 newtons é a componente do peso paralela ao plano inclinado. O sentido do movimento do cilindro. Bom, o que eu tenho aqui no sistema? Passando pela rodana, eu tenho desse lado uma força de 294 newtons, fazendo com que o bloco tende a descer o plano inclinado. E desse lado aqui, um peso, um cilindro de 20 kg, tendendo descer, e nesse caso faria o bloco subir o plano inclinado. Então, o que eu preciso calcular primeiro é o peso do cilindro. Se o peso do cilindro for maior, a caixa sobe. Se o peso do cilindro for menor que o PT, a caixa M desce. Então, vamos lá. O peso do cilindro é a massa do cilindro vezes a gravidade. Ou seja, 20 vezes 9,81. 196 newtons. Então, 196,2 newtons é o peso do cilindro. Então, a componente do peso da caixa paralela ao plano inclinado é maior que o peso do cilindro. Então, o cilindro sobe e a caixa desce. O módulo da força resultante que atua sobre o sistema. Então, o sistema é formado pela caixa e pelo cilindro. Desse lado, eu tenho o PT tentando movimentar
para fazer a caixa descer, e desse lado tem o peso do cilindro tentando fazer o cilindro descer. Então, a força resultante vai ser o PT menos a massa do cilindro vezes a gravidade, menos o peso do cilindro. Então, vai ser 294,9 menos 196,2 igual. A força resultante é de 98,7 newtons que atua sobre o sistema. Próxima pergunta, qual é a aceleração do sistema? Agora eu vou trabalhar com a segunda lei de Newton. Força resultante é massa do sistema vezes aceleração. Então ali eu vou isolar a aceleração, que vai ser a força resultante dividido pela massa do sistema. Ou seja, 98,7 dividido por massa da caixa mais massa do cilindro. Então, a força do resultante vai ser 98,7 dividido por 80. A aceleração vai ser de 1,234 metros por segundo ao quadrado. Aqui deveria ser a aceleração. Próxima pergunta. Pergunta F. O modo da força de tração que atua na corda. Então, se eu analisar o cilindro, então sobre o cilindro tem a força de tração que puxa o cilindro para cima e eu tenho o peso que puxa o cilindro para baixo. O cilindro vai subir. Então a força resultante vai ser a força de tração, que a força de tração é maior que o peso, menos o peso do cilindro. Então, isolando, a força resultante é massa vezes a aceleração, é igual a força de tração menos a massa do cilindro vezes a gravidade. De onde eu posso isolar? Força de tração vai ser massa vezes aceleração mais massa vezes gravidade. Substituindo os dados, vou ter 20 vezes 1,2375, que é o valor da aceleração, igual, mais, abre parênteses, 20 vezes 9,81, fecha parênteses, 196, igual 220,875, ou seja, 220,9 newtons é a força de tração na corda. Então, agora um segundo exercício com atrito. Já está ali a figura, agora tirei as rodinhas para dizer que tem atrito. Um sistema é formado por uma caixa de massa 800 kg e um cilindro de massa M ajustada para que a caixa fique na iminência de escorregar plano inclinado abaixo. Então, a massa desse cilindro aqui foi ajustada para que esta massa fique na iminência de escorregar para cá. O coeficiente de atrito estático entre o plano inclinado e a caixa é de 0,225 e o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o plano inclinado é de 0,195. As medidas do plano inclinado são base B igual a 5,72 metros e altura H igual a 3,35 metros. Determine ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, já falamos antes, o ângulo de inclinação aqui, tangente de alfa é altura dividido pela base, 3,5 dividido por 3,35 divide por 5,72, 0,585664. Segunda função tangente, o ângulo de inclinação, então, é de 30,356 graus. Pergunta B. A componente do peso da caixa paralela ao plano inclinado. Idêntico ao exercício anterior, PT igual a P vezes seno do ângulo. Então, o peso é massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Então,
800 vezes 9,81, 7.848 vezes 30,356 seno. Então, 7.848 vezes 0,505371. Então, a resposta disso, 3.966 newtons, é a componente do peso paralela ao plano inclinado. Pergunta C. A componente do peso da caixa normal ao plano inclinado. Então, a força perpendicular, que agora eu vou precisar para poder calcular o atrito. Então, a força perpendicular, Pn, vai ser peso vezes cosseno do ângulo. Então, massa vezes gravidade vezes cosseno do ângulo, 800 vezes 9,81 vezes cosseno de 30,56. Então, 30,356 cosseno, 0,862. Então, aqui, o 7.848 vezes 0,862902. Então, vezes 7.848 igual. Então, a componente do peso normal ao plano inclinado é de 6.772 newtons. Pergunta D. O módulo da força de atrito máxima entre a caixa e o plano inclinado. Então, a força de atrito máxima é coeficiente de atrito estático, que foi dado, 0,225, vezes a normal, que nós calculamos aqui. Então, vezes 0,225 igual. A força normal é de 1.523,7, arredondando 1.524 newtons. Pergunta E. Qual é a massa do cilindro? Então, se eu considerar aqui, está em repouso, existe uma força de tração puxando para cima, que é igual ao peso do cilindro. Existe uma força de atrito impedindo o movimento, que nós calculamos aqui de 1.524 newtons. E existe uma componente puxando para baixo, PT, de 3.966 newtons. Então, se está em repouso, estas três forças se anulam. Então, a força de atrito mais a força de tração, que é o peso do cilindro, tem que ser igual à componente do peso paralelo ao plano inclinado, os 3.966. Então, o que eu tenho? Força de tração mais a força de atrito máxima vai ser igual ao PT. E a força de atrito máxima é o peso do cilindro, a força de tração é o peso do cilindro, então massa do cilindro vezes gravidade, mais a força de atrito máxima, acabamos de calcular, 1.524, é igual ao peso tangente. Então, nessa equação, eu vou isolar a massa. Então, a força de atrito máxima passa para cá, fica negativa, e depois eu dividir pela gravidade. Então, a massa vai ser PT menos a força de atrito máxima, dividido pela gravidade. Substituindo os dados que eu conheço, 3.966 menos 1.524 dividido por 9,81. Então, 3.966 menos 1.524 igual. Então, 2.442 dividido por 9,81 igual 248,9 quilos é a massa do cilindro. Então, agora, continuando o exercício anterior, a pergunta F. O módulo da força de atrito cinético entre a caixa e o plano inclinado.
Então, agora vamos supor que alguém deu uma leve batida e o sistema saiu da condição de repouso e passou da condição de atrito estático para a condição de atrito cinético. Então, agora a caixa está em movimento e eu quero saber o módulo da força de atrito cinético entre a caixa e o plano inclinado isso durante o movimento. Então, a força de atrito cinético é coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. O coeficiente de atrito cinético foi dado no exercício, lá, se vocês lembrarem da leitura, 0,195. E a força normal nós calculamos anteriormente, que é 6.772. Então, 0,195 vezes 6.772. A força de atrito cinético é de 1.320,54 newtons, arredondando 1.321 newtons. Agora a pergunta G. O módulo da força resultante que atua no sistema durante o movimento. Então, durante o movimento, o sistema todo ele vai ter uma força PT tentando fazer o que vai fazer a caixa descer aqui. Tem uma força de atrito cinético que se opõe ao movimento e vai ter o peso do cilindro que se opõe ao movimento. Então, nessa situação, a força resultante vai ser o PT, que vai ser a força maior, que vai movimentar o sistema, menos a força de atrito cinético, menos o peso. Então, a força resultante vai ser a componente do peso tangente ao plano inclinado, 3.966 newtons, que nós calculamos, 1.321, que é a força de atrito cinética, que acabamos de calcular aqui, menos o peso do cilindro, 2.442 newtons. Então, esta conta toda vai resultar em 203 newtons. Próxima pergunta. A aceleração quando o sistema entra em movimento. Então, agora eu vou usar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Isolando a aceleração, eu tenho que a força resultante é... A aceleração é a força resultante dividido pela massa do sistema. 203 dividido por 800 mais 248,9, 1048,9 newtons. Então, a aceleração vai ser 203 dividido por 1048,9. A aceleração do sistema vai ser de 0,1935 metros por segundo ao quadrado. Pergunta I. O módulo da força de tração que atua na corda durante o movimento agora. Enquanto está em repouso, a força de tração na corda é igual ao peso do cilindro. Mas, durante o movimento, o cilindro tem que ter uma aceleração para cima, portanto, a força de tração tem que ser maior do que o peso do cilindro. Então, se eu analisar o cilindro, sobre o cilindro atua a força de tração e atua o peso do cilindro para baixo. Então, a força resultante vai ser força de tração menos o peso do cilindro. Então, o peso do cilindro é massa do cilindro vezes a aceleração, a força resultante. A força de tração eu quero saber, menos massa vezes gravidade, que é o peso do cilindro. Então, isolando, a força de tração vai ser massa vezes aceleração, mais massa do cilindro vezes gravidade. Então, substituindo os dados, a massa do cilindro, 248,9 quilos, vezes a aceleração, mais 248 vezes 9,81. Então, 248,9 vezes
0,193536 igual. Mais, abre parênteses, 248,9 vezes 9,81, fecha parênteses, igual 2.489 newtons, ou, arredondando, 2.490 newtons é a força de tração na corda durante o movimento. Agora eu posso resolver de um outro jeito, observando a caixa. As forças que atuam na caixa são a força de tração, a força de atrito cinético e o PT, peso tangente. Então, neste caso, a força resultante vai ser o peso tangente, porque a caixa desce, então o peso tangente é maior, menos a força de atrito cinético, se opõe ao movimento, e no caso aqui, a força de tração também vai se opor ao movimento, então negativa também. Então, massa da caixa vezes aceleração, igual componente do peso tangente ao plano inclinado, menos a força de atrito cinético, menos a força de tração. Isolando a força de tração, vai ser igual componente do peso tangente ao plano inclinado, menos a força de atrito cinético, menos a massa da caixa vezes aceleração. Substituindo os dados, 3.966, que é o peso tangente calculado anteriormente, no item B, se eu não me engano, a força de atrito cinético, calculado no item F, menos a massa da caixa vezes a aceleração. Então, 800 vezes 0,193536 igual 154,82. Então, acho que aqui eu fiz a conta anteriormente usando todas as casas, eu troquei uma coisa. Bom, 3.966 menos 1.321 deu 2.645. 2.645 menos 155,8, 2.489,2. 89,2, arredondando também eu posso considerar os 2.490 newtons.